professor Paulo. Este webinar é realizado pelo Grupo de Pesquisa e Estudos em Tecnologia Educacional e Educação à Distância, o GTED, do Programa de Pós-Graduação em Educação, níveis mestrado e doutorado da Universidade Católica Dom Bosco e tem um apoio da UCDB Virtual. O professor Paulo Simões, nosso convidado de agora, é major da Força Aérea Portuguesa, membro da equipe que participou na implementação do projeto e-Learning Força Aérea, pós-graduado em Pedagogia do e-Learning da Universidade Aberta de Portugal, advisor do NAP-SC Network Area Professionals Steering Committee da EDIN, European Distance Learning Network, considerado um dos mais influentes profissionais de e-learning no Twitter, investigador formal e informal nas áreas dos ambientes pessoais de aprendizagem e da utilização das tecnologias web em contexto de aprendizagem. Professor, mais uma vez, boa noite. O senhor terá agora 30 minutos e após esses 30 minutos faremos uma segunda parte, onde serão feitos mais 30 minutos de questionamentos das pessoas que estão conosco. Esteja à vontade. Muito obrigado. Vamos então, eu sei que não tem sido, para já quero agradecer ao GTED, em particular à Cristina e à Maísa, que têm feito estes convites para eu participar, e é um prazer enorme, depois de ter estado aí na conferência da ABED e ter encerrado a conferência da ABED precisamente com uma apresentação sobre os ambientes pessoais de aprendizagem. Vamos voltar a falar de ambientes pessoais de aprendizagem e vamos fazer um bocadinho diferente do que se tem feito até agora. E penso que é esse também o desafio para... e vou tentar falar devagarinho para ver se todos me entendem. Vamos fazer, eu vou fazer uma partilha da minha tela, do meu ecrã, onde vai ter os slides que eu vou passando e vou falando. Não me vão ver durante a apresentação, mas vão ouvir. E estar atento também ao Twitter e ao chat que tem disponível. Portanto, se quiserem ir interagindo no chat, estejam à vontade, porque eu vou estar disponível e vou tendo atenção também aqui ao chat. Vou então iniciar a partilha da tela e vou disponibilizar, entretanto, aqui os slides. Vamos ver se as coisas vão correr bem, eu julgo que sim. E penso que agora já tem a minha tela, certo? Está correto, professor. Ok, obrigado. Ora bem, vamos então falar de PLE, de ambientes pessoais de aprendizagem. E o que são esses ambientes pessoais de aprendizagem? Ora bem, lembram-se, não há muito tempo atrás, que tudo aquilo que tinham disponível não passava, se calhar, desta quantidade enorme de livros que estariam disponíveis e onde as pessoas iam consultando e iam guardando tudo aquilo que iam encontrando, nomeadamente as suas referências bibliográficas. Ora bem, isto podemos dizer que é um ambiente pessoal de aprendizagem, efetivamente. A verdade é que as coisas mudaram muito e agora os ambientes pessoais de aprendizagem deixaram de estar nas estantes das vossas casas e passaram a estar dentro dos computadores. E mais que dentro dos computadores, passaram a estar na rede. E essa é uma diferença muito importante, que é a colocação de muitos dos materiais que estão disponíveis agora em rede. E estes são também as novas formas de aprendizagem. Ora, muito bem, eu aproveitei aqui um slide de um senhor que se chama Dan Pontefract e trago-vos aqui as ligações de aprendizagem formais e informais e agora também as chamadas sociais, as aprendizagens ligadas socialmente. E reparem
que estamos a falar dos wikis, estamos a falar de blogs, estamos a falar de microblog, estamos a falar de social networking e estamos a falar aqui de uma quantidade de novas plataformas de aprendizagem. Porquê esta questão dos ambientes pessoais de aprendizagem? O ano passado, o New Media Consortium lançou um relatório que normalmente lança, este é o do ano passado, em que diz que no próximo ano vamos falar de cloud computing e de tecnologias móveis, depois iremos falar de gaming, de jogos, de conteúdos abertos e em cerca de 4 ou 5 anos, o grande enfoque será nos Learning Analytics, que não agora interessa discutir o que é, e nos ambientes pessoais de aprendizagem. Ora, é precisamente essa a questão dos ambientes pessoais de aprendizagem e da emergência dos ambientes pessoais de aprendizagem que nós vamos tentar falar aqui um bocadinho e espero eu que seja suficientemente claro para depois falarmos um pouco na última meia hora. Ora bem, eu gosto muito desta citação de um senhor que se chama Steve Wheeler. Provavelmente não conseguem ler o que está aqui, mas eu vou reler-vos aquilo que ele considera, e fui eu que fiz a tradução do que é um PLE. Diz o Steve Wheeler, que é um professor inglês, que diz que todos aprendemos e todos utilizamos ferramentas que nos ajudam a aprender. Os ambientes pessoais de aprendizagem, ou PLEs, se pesquisarem por PLEs, vão descobrir muita coisa escrita na internet sobre esta temática dos PLEs, ambientes pessoais de aprendizagem. Vai ser mais complicado de encontrarem. Então ele diz que estes PLEs são constituídos pela correção de ferramentas, não só online, que nos permitem ligar, criar, partilhar recursos com as nossas comunidades de interesse e de prática. E depois uma questão fundamental, que é: o meu PLE é diferente do seu, porque as minhas escolhas e preferências do que aprendo e como aprendo são diferentes das suas. Os artefactos que você utiliza personalizam a sua aprendizagem, tornando-a exclusivamente sua. E isto é uma questão central. A questão da escolha do PLE, das preferências, daquilo que nós queremos e de todos os artefactos que temos que personalizam a aprendizagem. E esta é a grande diferença do PLE para qualquer outro tipo de conceito a que nós estamos habituados. Entretanto, já vi no chat que já disponibilizaram o meu slideshare, onde tem as várias apresentações. Esta apresentação que eu estou a fazer é muito parecida com a apresentação que eu fiz no CIAED, portanto, no encerramento da ABED, do Congresso da ABED. Portanto, isto que estão a ver aqui é muito parecido com isto e, portanto, podem ir também, se quiserem, acompanhando a outra. Ora bem, também o Sr. Steve Wheeler, o mesmo Steve Wheeler que eu traduzi, aquela definição de PLE, traz-nos aqui também depois a visão de onde está o PLE, o ambiente pessoal de aprendizagem, e depois traz aqui outro conceito que é o Personal Learning Network, portanto, a rede pessoal de aprendizagem. E ele coloca a rede dentro do PLE e coloca as ferramentas e os artefactos das ferramentas web também dentro do PLE. Os PLEs têm esta alteração significativa. É que as pessoas passaram a estar sempre ligadas na internet. E ligadas de várias formas, ligadas com vários dispositivos, sejam os smartphones, sejam os tablets, sejam os computadores, sejam o computador pessoal que tem em casa. E, portanto, temos aqui uma grande quantidade de dispositivos pelos quais as pessoas se ligam à internet e através dos quais podem gerir e, de alguma forma, melhorar o seu PLE. O problema começa quando nós temos uma quantidade enorme de ferramentas para gerir. E esse é um dos problemas.
é que a quantidade de ferramentas que temos hoje disponíveis na internet, dos artefactos, torna-se realmente um problema para perceber como é que podemos organizar o nosso Personal Learning Environment ou ambiente pessoal de aprendizagem. Ora bem, e como é que então podemos organizar o nosso PLE? Uma das características do PLE, que muitos de vocês já conhecem, é precisamente a pesquisa. Todos vós, e quando falamos em pesquisa, pensamos no Google. É verdade, a grande fonte de pesquisa é o Google, mas não é só. Temos várias fontes de pesquisa. Para além do Google, que está ligado a quase todas as fontes de pesquisa, temos também, por exemplo, a forma de pesquisar no Twitter, que é um bocadinho diferente da pesquisa do Google, e há outras ferramentas que não só o Google para pesquisar. Efetivamente, o Google é a grande ferramenta de pesquisa e é aquela que, em primeiro lugar, eu aconselho para todos que queiram construir efetivamente e organizar o seu PLE de alguma forma eficaz. Depois temos a questão do filtro. Temos que, efetivamente, para além de pesquisar, e aí começa o problema, temos uma grande quantidade de material disponível, de recursos disponível na internet, temos que começar a filtrar. E, efetivamente, também o Google nos permite e tem a capacidade de filtrar. De filtrar aquilo que vamos encontrando, criando mecanismos de filtragem, como pesquisas automatizadas, como filtros por palavra-chave, enfim. Temos agora um grande número de ferramentas também que nos permitem ir filtrando muitas da informação que vamos encontrando. Depois temos as ferramentas e os artefactos que nos possibilitam guardar a informação. E ferramentas como os chamados marcadores sociais ou social bookmarking, como, por exemplo, uma que eu vou escrever aí, que eu aconselho a procurarem, que é o Diigo, está aí no chat neste momento, que possibilita ir guardando muita da informação que se vai descobrir na internet e que depois pode ser também ela partilhada mais tarde. Mas, essencialmente, estamos a falar de guardar informação na internet. É o conceito dos marcadores sociais ou social bookmarking. Depois de pesquisarmos, depois de filtrarmos, de guardarmos, podemos passar, e há muita gente que não avança para esta parte, efetivamente, para a parte da publicação. A parte da publicação é hoje também fundamental para mostrarmos aquilo que vamos fazendo, aquilo que vamos pesquisando, aquilo que vamos procurando na internet, preferencialmente, e que através de um blog, através de um site, nós temos a possibilidade de publicar. E aqui eu faço uma diferença significativa entre publicar e partilhar. O publicar é algo, não deixa de ser uma partilha, mas é algo muito mais focado no blog. Por exemplo, a partilha é um bocadinho diferente. A partilha é aquilo que eu considero também a capacidade de interagir com outras pessoas, a capacidade que nós temos para, de alguma forma, responder às outras pessoas, acrescentar valor àquilo que partilhamos, porque podemos, por exemplo, estar a partilhar um vídeo do YouTube numa determinada ferramenta e comentar esse vídeo do YouTube de alguma forma. E isso é uma forma, efetivamente, de partilha. Depois, estas ferramentas e esta gestão do PLE permite-nos também diferentes formas de comunicação. A comunicação, por exemplo, pode ser feita através de chat, pode ser através do Twitter, pode ser através do Facebook, são ferramentas que já permitem a comunicação. Para vos dar também um exemplo, eu vou colocar aí no chat uma ferramenta que eu uso, por exemplo, para juntar várias ferramentas de comunicação. Eu tenho o Gtalk, tenho o MSN, tenho o próprio Skype,
todos juntos nessa ferramenta que se chama imo.im. É uma ferramenta que não precisa de ser instalada em qualquer computador, ela funciona através do browser que vocês têm e, portanto, podem, através dela, gerir a vossa comunicação dentro do vosso PLE. Outra das vantagens destas ferramentas que podem ser usadas dentro da web, estas ferramentas que permitem e que nos ajudam a gerir o nosso ambiente pessoal de aprendizagem, são ferramentas de automatização. Ora, o que são ferramentas de automatização? São ferramentas que nos permitem ir guardando, para além de guardar, permitem-nos publicar automaticamente, por exemplo, aquilo que nós vamos encontrar. Para além de publicar, permitem-nos também automaticamente guardar aquilo que nos interessa. Eu, por exemplo, dou-vos o exemplo de duas ferramentas que uso. Uma delas que eu uso para publicar material, publicar algumas coisas, e uma outra que é o IFT, julgo que é assim que se escreve, que permite automatizar algumas situações. Por exemplo, imaginem, eu costumo dar este exemplo porque é um dos exemplos que as pessoas rapidamente entendem, que tem a ver com, por exemplo, sempre que uma pessoa é marcada, sofre um tag numa fotografia do Facebook, automaticamente ela passa para dentro de uma pasta da Dropbox. Portanto, é uma forma de nós automatizarmos algo, porque há muitas pessoas que sempre que alguém os marca no Facebook, gostam de guardar as fotografias em pastas próprias no seu computador e é possível com algumas destas ferramentas, com esta IFT que a Leonor agora colocou ali, a AdWaves colocou ali, esta ferramenta permite efetivamente automatizar algumas dessas funções do PLE. Eu direi que a ferramenta perfeita não existe, é muito complicado escolhermos uma ferramenta. Há ferramentas hoje que as pessoas usam mais do que outras. Por exemplo, há quem use muito o Facebook, há quem use muito o Twitter. A verdade é que nós não temos a ferramenta que consiga fazer todas aquelas funcionalidades do PLE. Vamos ter que nos socorrendo de várias ferramentas para tentar gerir o melhor possível este ambiente pessoal de aprendizagem. Mas afinal, eu tenho que estar aqui a falar do PLE e do ambiente pessoal de aprendizagem e provavelmente ainda não chegamos ao ponto de perceber o que é o PLE. Este exemplo que vos trago aqui, que pode ser visto na minha apresentação também lá no SlideShare, que já foi passado aqui o link, podem visualizar, é um exemplo de uma construção gráfica de um PLE. É tão simples quanto isso. Portanto, se quiserem, eu posso pôr aqui um bocadinho maior para visualizarem. É uma construção gráfica de um PLE. Reparem, não sei se conseguem visualizar, penso que sim, tem lá o browser, tem o computador, tem o monitor, tem algumas ferramentas e tem aquilo que algumas das ferramentas efetivamente fazem. Isto não é o meu PLE, e se pensarmos um bocadinho, se todos nós pensarmos um bocadinho no que é o PLE, ou como é que nos organizamos, ou como é que nós nos poderemos organizar, vamos rapidamente perceber aquela questão que o Steve Wheeler, eu apresentei há pouco, que o PLE é pessoal, efetivamente, e portanto cada um tem uma visualização e uma percepção completamente diferente do seu PLE. E é precisamente o caso aqui. Uma senhora que se chama Christine Lamp colocou aqui, também aqui num espaço do Wikispaces,
que tem lá muitos diagramas sobre PLE e podem ver lá alguns exemplos destes diagramas sobre PLE, e este é só um exemplo de um PLE e não quero ressalvar isso bem, e não do PLE, é de uma forma de construir um PLE. Quase a terminar, eu gostaria e é isto que é diferente em relação àquilo que eu fiz no CIAED, no encerramento da conferência do CIAED, este conceito do Massive Open Online Course. O conceito do MOOC, que é algo relativamente novo e que é, no meu conceito de Massive Open Online Course, e aquilo provavelmente há pessoas que ou nunca ouviram falar ou ouviram falar pouco, um Massive Open Online Course é um curso aberto que pode ser frequentado por qualquer pessoa. Ele está disponível abertamente, por isso é que se chama Open, está em rede, está online, está em linha, e é massivo porquê? Porque não tem um número limite de pessoas para o frequentar. Neste momento há muitas universidades a oferecer aquilo que eles também chamam como MOOCs. Eu tenho algumas dúvidas que aquilo seja um MOOC no sentido original do próprio termo, daquilo que o George Simmons e o Stephen Downes consideraram como MOOC, muito mais virado para o conectivismo do que para aquilo que as universidades estão a fazer. E, portanto, o conceito que eu considero de MOOC é um primeiro conceito de ajuda à construção do PLE. Eu direi que só consegue frequentar um MOOC da área do conectivismo, ou muito concentrado nesta área do conectivismo, alguém que tenha efetivamente uma relativa capacidade de organização do seu ambiente pessoal de aprendizagem. E era aí que eu queria chegar, terminando quase com uma referência ao que nós consideramos como o primeiro MOOC, ou o primeiro MOOC em língua portuguesa, e essa questão do MOOC e do MOOC tem sido um tema de conversa entre o João Matar e eu, e não só, entre a Patrícia, que também está aí, entre a Maísa, e esta brincadeira foi definida em São Luís do Maranhão, e portanto estamos a tentar fazer um MOOC sobre educação à distância. Está aí o site para quem quiser participar. Neste momento estamos no final da primeira semana e é muito efetivamente daquilo que é a gestão do PLE e do ambiente pessoal de aprendizagem. Porque não há uma plataforma, não há um AVA, um LMS, não há um Moodle central, não há ferramentas principais dentro deste MOOC. Temos várias ferramentas que as pessoas vão usando e as pessoas podem escolher também as suas ferramentas. E é por isso que eu gosto desta ligação entre o MOOC e o PLE, porque ele, efetivamente, neste conceito de MOOC, permite que a pessoa também, de alguma forma, vá fazendo o treinamento do seu PLE e da construção do PLE. E a pergunta que eu vos deixo quase a acabar, eu sei que deram-me 30 minutos, mas eu prefiro guardar o tempo que me sobrar desta intervenção para falar depois, para responder às questões e para falar com quem está aí no estúdio. A pergunta que eu deixo como uma reflexão aos que estão a assistir é como pensarem um bocadinho de como é que organiza o seu PLE, como é que organiza o seu ambiente de aprendizagem. Se calhar podem começar pela construção gráfica de um diagrama, pensar um bocadinho e depois provavelmente vão chegar a conclusões interessantes de organização do PLE. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer.
prefiro, como eu vos digo, falar um bocadinho sobre tudo isto que estive agora a mostrar. Para aqueles que não me conhecem, eu estou disponível no Twitter nestes dois endereços, um endereço virado para a língua inglesa e outro para a língua portuguesa, e disponível também aí nesse About Me, PG Simões. Eu vou agora tentar voltar a entrar com a minha imagem. Vamos ver como é que corre. Agora já liguei e penso que mais um pouco e já me conseguirão visualizar. Não sei ainda se já me visualizam, se não. Ainda não, ainda tenho que parar o compartilhamento da tela para primeiro. Que há de ser aqui alguns, só um bocadinho. Professor, obrigado pela sua fala inicial. Eu não vou visualizar neste... Não está nos escutando corretamente? Só escutar, sim. Sim, pois não. Muito obrigado pela sua fala inicial. Agora vamos passar pelos questionamentos. Aqui o Cristiano Reinaldo, de Fortaleza. A questão dele: professor, boa tarde, o senhor falou sobre as diferenças e particularidades dos PLS, no entanto, podemos compartilhar e ou interligar os mesmos com o Second Life e também quando do uso do Sloodle, a exemplo e a utilização do COIED. Porém, a dúvida repousa em como o professor da educação contemporânea pode ou deve estar preparado, considerando a formação continuada de professores, para o manuseio desses PLS, dos seus alunos, para promover a criticidade do ensino e habilidades cognitivas no uso das NTIC, né? Então, desenvolvendo aí, que ferramentas epistemológicas, eu imagino, que acho que a pergunta caminha nesse sentido, precisa o professor ter para conjugar suas habilidades de formação com essas tecnologias? Obrigado pela questão. A questão com a ferramentas que nós nos sintamos mais à vontade, aquelas que nós temos mais familiaridade. Eu não posso dizer que todos os professores ou todas as pessoas todo o pessoal vai correr para usar o Facebook com os seus alunos. A verdade é que a construção do PLE é um contexto pessoal. A questão, talvez de forma mais clara, porque aquilo que nós normalmente temos mais dificuldade em explicar no PLE é que é algo muito abstrato e é algo muito virado para a aprendizagem informal, ou pelo menos para a aprendizagem ao longo da vida. E essa é uma questão crucial, porque eu, ao longo da minha vida, vou usando as ferramentas das mais variadas formas. E, portanto, eu posso ir substituindo ferramentas umas pelas outras. O problema aqui é que, não havendo uma ferramenta que me faça tudo, efetivamente, há sempre a questão de ter que andar em busca de ferramentas onde eu me sinta efetivamente mais à vontade. E esse é que pode ser o grande problema de cada um de nós, esse grande investimento nas ferramentas certas, para usarmos das mais variadas formas. É que é impossível de dizermos ou de pensarmos que há, se calhar, duas pessoas que utilizam as mesmas ferramentas da mesma forma. A questão depois, transpondo isto para o contexto formal, o que é que o professor pode fazer? O professor depois, para já, a primeira questão, o professor e o educador têm que arranjar forma de ele próprio se organizar. É a primeira questão. Se ele não consegue, neste tipo de conceito de PLE,
ele próprio organizar-se de alguma forma, ele garantidamente não vai conseguir ajudar os seus alunos a se organizarem também. Por isso é que esta questão dos cursos abertos, dos cursos de massas, são uma primeira e, julgo eu, boa abordagem para os professores, os educadores, conseguirem pensar de forma mais aberta, mais esclarecedora sobre o conceito de PLE. Eu não sei se respondi completamente à questão, mas é uma questão demasiado aberta, se calhar para isto carecia de conversarmos um bocadinho mais, provavelmente em contexto mais presencial, porque carecia de algumas explicações que não são possíveis aqui, provavelmente, nestes contextos, ou que se perdem um bocadinho nestas falas. Bom, professor, eu penso que com as próximas questões a gente pode desenvolver um pouco mais essa questão. A Márcia, aqui de Campo Grande, e o João Carlos, lá de São Paulo, eles querem saber o seguinte, primeiro, quais os desafios de ensinar e aprender no PLE? Um pouco o senhor já respondeu isso, mas acho que pode desenvolver um pouquinho mais. Essa é a Márcia. E o João Carlos, ele pergunta quais as experiências de práticas vivenciadas pelo senhor e pela sua equipe aí em Portugal com o PLE. Em relação à primeira questão, acho que já respondi em parte, não é? É a questão de, antes de sermos nós antes de nós, educadores, ajudarmos os alunos, é óbvio que temos que conseguir nós próprios organizar-nos, não é? E essa é uma questão fundamental. Eu direi que para os educadores, para os professores se conseguirem organizar efetivamente neste contexto de redes de aprendizagem, de comunidades de prática, eles têm que estar presentes na rede, eles têm que frequentar comunidades de prática, têm que utilizar as ferramentas que estão em rede para interagir, porque é a única maneira que eles têm para chegar aos seus alunos efetivamente. Provavelmente muitos dos professores aprendem hoje muito com os alunos também na utilização de algumas dessas ferramentas, na utilização do Facebook, na utilização dos blogs, na utilização do wikis. Se calhar muitos professores aprendem assim. Eu estou a ver ali a passar no chat a Adelina, por exemplo, que tem uma excelente curadoria no Scoopit, que é uma ferramenta que permite precisamente ir juntando bocadinhos daquilo que vamos encontrando na internet sobre uma temática, sobre a temática que nós desejarmos, e ir juntando tudo aquilo que vai aparecendo e, como eu disse na minha fala inicial, acrescentando valor àquilo que os outros vão fazendo. Em relação à questão das práticas, eu quero deixar aqui bem claro que aquilo que faço, eu não faço parte de nenhuma equipa, não sou professor universitário, tenho algumas experiências da universidade, mas não sou professor universitário. A minha experiência advém daquilo que atualmente vou fazendo em rede, daquilo que vou partilhando, que vou aprendendo com pessoas em rede. E essa é a grande experiência que nós temos hoje, é efetivamente aprender informalmente, nestes contextos de rede. Há quem diga que as pessoas estão a fugir das universidades, estão a fugir das escolas para aprender nestes, por exemplo, nestes tais MOOCs, nos cursos massivos que as universidades já vão proporcionando, e para aprender dentro de comunidades. Por exemplo, este grupo de pesquisa do STED, apesar de ser um grupo ligado a uma universidade, obviamente que tem uma comunidade própria, não é? Onde aceita pessoas de todo o lado. E, portanto, é uma forma também de, informalmente, porque nada nos vincula ao GTED, pelo menos eu, não é? E mais algumas pessoas que estão dentro do lado do grupo, não nos vincula nada, mas aprendemos efetivamente
dentro dessa comunidade prática. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de um trabalho que fiz sobre o Twitter, onde usámos o Twitter como a ferramenta principal dentro da construção do tal PLE. Também tínhamos o Moodle, é verdade, pode ser uma ferramenta extraordinária dentro de um conceito de PLE, porque as universidades que continuam a usar os LMS, usavas, e portanto, quem está dentro desses ambientes pode usá-los perfeitamente. Agora, tem é que explicar aos alunos, neste caso, em contexto formal, como é que os vamos usar. E, por exemplo, eu tinha o Moodle, tinha o Twitter, tinha aquela ferramenta que foi falada há bocadinho ali no chat, o Scoopit, e tinha os meus alunos todos a escrever no seu blog pessoal. E, portanto, eram 4 ferramentas usadas ao mesmo tempo, durante um mês, para falar de Twitter. E agora, imaginem, podemos usar isto em qualquer tipo de contexto, escolhendo outras ferramentas. Podemos usar o Facebook, por exemplo, como estamos a fazer dentro do próprio Mock. Vamos usar no Mock, vamos usar wikis, vamos continuar a usar o blog. Temos um site que é um misto entre site e blog, e portanto podemos juntar todas essas ferramentas. A dificuldade do professor pode ser essa, eu tenho várias ferramentas, mas primeiro, antes das ferramentas, qual é o meu objetivo? O que é que eu quero que os alunos aprendam efetivamente? E esse pode ser o grande drama que os professores têm, que é perceber entre o objetivo de aprendizagem dos alunos e as ferramentas que eu vou usar. Podemos sair dentro do Moodle, podemos sair dentro do Blackboard, usar outras ferramentas efetivamente. Não podemos depois, em termos formais, deixar que as pessoas se percam nessas várias ferramentas. Em contextos informais não há problema. Em contextos formais as coisas são um bocadinho mais complicadas. Professor, agora eu tenho... Primeiro, não chega a ser uma pergunta do Rafael aqui de Campo Grande, mais uma afirmação. E depois eu vou emendar com uma pergunta da Fernanda Gouveia, de Belo Horizonte. O Rafael diz o seguinte: sou acostumado a fazer apenas curso em Avas, principalmente no Moodle. Com esse ambiente consigo controlar os meus alunos também do ensino médio. E com os PLEs eu tenho medo de me perder e não conseguir avaliar a aprendizagem dos meus alunos, né? Aí a Fernanda, ela já segue uma linha um pouquinho diferente. Professor Simões, essa abundância de ferramentas dá a impressão que o senhor fica 24 horas por dia no ar. Ufa! Como fica o tempo livre? O PLE potencializa ou reduz esse tempo livre do professor? É a pergunta dela mesmo, né? Então, a primeira afirmação do outro é que ele tem medo de sair fora do ambiente do Moodle, né? Porque para ele essa é a zona de conforto. E da moça Fernanda, ela acha que toma tempo demais, mais tempo do que talvez ela possa gastar no uso dessas tecnologias. O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Eu vou-me focar na segunda questão e depois peço que rapidamente me relembre a primeira, porque eu acho que a segunda efetivamente é aquela que me salta já, que é muito importante para percebermos isto. O PLE, como é uma organização pessoal, é aquilo que nós queiramos que seja, efetivamente. E, portanto, se eu quiser gastar 24 horas online, eu gasto 24 horas online. Se eu quiser gastar 2 online, eu gasto 2 online. Obviamente, não é? O PLE permite, ou pelo menos o conceito do PLE, permite termos a capacidade de perceber a organização que queremos, não é? Pode ser meia hora, pode ser 5 minutos por dia. De alguma forma é preciso perceber o que é que pretendemos. Em relação ao tempo que se gasta, aquilo que eu vos falei há bocadinho, que eu mostrei há bocadinho da parte da automatização, dependendo daquilo que nós queiramos fazer com o nosso PLE, não é? Podemos automatizar muitas das funcionalidades que o PLE tem. Eu, quando vos disse que podemos automatizar pesquisas,
podemos automatizar partilhas. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo muito simples. Um curso em ambiente formal. Temos o Moodle. Temos, por exemplo, a capacidade que algumas pessoas desconhecem de uma coisa. Eu vou pôr aqui no chat, provavelmente há pessoas que podem desconhecer o conceito, mas eu vou falar disto, que são os RSS. Os RSS são uma forma de conseguirmos pesquisar qualquer tipo de ligação sem termos que andar, por exemplo, de blog em blog, de site em site, à procura daquilo que nos interessa. Por exemplo, é possível, numa ferramenta como o Google Reader, que é uma ferramenta da Google que permite a leitura de sites, de blogs, precisamente configurar os RSS lá dentro, se calhar para recebermos os 100 blogs, ou os 50 blogs, ou os 10 blogs, ou os 2 blogs que nós vamos ler com mais frequência. Ora bem, isso permite que aquilo esteja sempre a atualizar aquilo que nós que nós queremos ler, não é? E não temos que andar de site em site, de blog em blog à procura. É uma forma de organização. Entendem? São essas ferramentas que nos permitem melhorar a nossa organização, que nos permitem também ter tempo para outras coisas. Por exemplo, eu ia-vos falar, quando ia dar o exemplo, por exemplo, do MOOC EAD que nós estamos a fazer, eu e o João Mata. O que é que nós, por exemplo, automatizamos? Automatizamos todos os posts que são colocados no blog. Ou seja, qualquer post que é colocado no nosso blog do MOOC EAD, ele automaticamente vai para o Twitter e vai para o LinkedIn e só não vai para o Facebook porque não temos uma conta para o MOOC no Facebook e não estamos a replicar para as nossas contas. Mas, por exemplo, tudo aquilo que sai para o Twitter não somos nós que colocamos. É colocado automaticamente através daquela primeira ferramenta que eu vos mostrei, que se chama Deliver It. É essa ferramenta que permite que nós coloquemos automaticamente. É a ferramenta que eu uso, por exemplo, para partilhar informação. Muita da informação que eu partilho, por exemplo, no Facebook e no Twitter, vem dessa ferramenta Deliver It. Eu não passo 24 horas agarrado ao computador. O que consigo fazer, efetivamente, é que as ferramentas que eu percebi, obviamente, através desta aprendizagem informal, que são aquelas que me trazem valor acrescentado àquilo que eu faço e, portanto, posso usá-las da forma que eu entendo como mais significativas para mim e para as pessoas, que eu também sei que aprendem com aquilo que eu partilho. E essa é uma questão importante também, porque tem a ver com a forma como nós usamos a rede e como nós usamos as ferramentas, não é? E, portanto, por isso é que eu digo, depende muito de como nós usamos. Agora, posso dar o exemplo que eu tenho. Por exemplo, há outro exemplo também da utilização desta ferramenta Deliver It, que é, para além da publicação dos posts que vêm do blog, nós estamos a publicar através do RSS e do Delivery, tudo ligado, estamos a publicar diretamente no Twitter, por exemplo, todos os comentários que alguém faz a um post que nós colocamos no blog do MOOC EAD. Estão a ver? Portanto, podemos efetivamente, o professor pode montar uma estratégia diferente usando este tipo de ferramentas. A primeira questão, se bem me lembro, tinha a ver com a avaliação. Era isso, não era? Ou pelo menos como é que avaliamos neste contexto do... Ele diz que ele fica apenas dentro do Moodle porque é a zona de conforto dele. Ele não se sente à vontade para utilizar muitas ferramentas conjugadas porque ele teme perder como nas palavras dele, controle da classe. A questão é essa. Pois, essa questão também é muito interessante, essa do controle da classe e depois da avaliação, que também, como é que se faz essa avaliação. A questão é precisamente essa, enquanto estivermos focados nesta avaliação que nós temos hoje, não é? As coisas não resultam. A verdade também é que esta questão
da autonomização do PLE tem muito a ver com o contexto onde nós estamos. Provavelmente, num contexto de ensino básico, de ensino médio, as coisas têm que ser feitas de uma outra forma. Agora, no ensino universitário, não faz sentido, efetivamente, continuarmos a fazer aquilo que temos vindo a fazer durante estes anos todos. A própria avaliação tem que ser repensada. A questão é posta claramente desta forma. Nós, quando falo nós, falamos em universidades. As universidades preparam para o mercado de trabalho. As escolas profissionais, eu não sei qual é o termo no Brasil, mas em Portugal, escolas profissionais, escolas profissionalizantes, preparam para o mercado de trabalho. A verdade é que quando chegamos ao mercado de trabalho, provavelmente não há só Moodle, não há só um LMS. As pessoas vão ser confrontadas com várias ferramentas que vão ter que usar cada vez mais para trabalhar. Ora bem, se nós fechamos os nossos alunos dentro do Moodle porque nós nos sentimos mais confortáveis, garantidamente não estaremos a fazer um bom trabalho para o futuro. Não estamos a fazer porque eles não é esse o futuro que eles vão ter. Eles não vão viver dentro da antiga sala de aulas, como um professor português, o António Dias Figueiredo, de quem gosto muito e quem aconselho também a leitura de alguns textos, diz que vivemos na época medieval ainda, e é verdade, estamos a viver no ensino medieval, fechados dentro das salas de aulas. Ora, transportar a sala de aula presencial para o Moodle, que acaba por ser uma sala de aulas fechada, é viver nesse contexto, efetivamente. E o grande salto que temos que dar é precisamente não ter medo de perder o controle. Eu sei que, como eu vos digo, há contextos e contextos, as coisas não são todas iguais, mas a verdade é que temos que procurar outras plataformas, outros espaços, porque, na verdade, os vossos alunos, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, e já estou a exagerar um bocadinho aos 5 anos, vão estar dentro desse mundo onde vão usar essas ferramentas e não essa ferramenta nesse espaço fechado. Quanto à avaliação, era provavelmente uma outra discussão e acho que era uma boa temática também para o STED pensar em futuros webinars. Tem algumas questões que trafegam mais ou menos nessa mesma linha. Eu penso, no meu entendimento, o senhor já as respondeu, mas a gente vai fazer a leitura e aí o senhor pode aprofundar um pouquinho mais, até porque nós temos algum tempo. O José de Petrolina, ele gostaria de saber como o professor poderia filtrar ou poderá filtrar a pesquisa que pretende realizar, né? Jolema, de Duas Estradas, onde é que será que fica isso? Ela pergunta, como a aprendizagem informal pode tornar-se um conhecimento, como a aprendizagem informal pode tornar-se um conhecimento formal por meio das ferramentas tecnológicas? E mais uma outra aqui, que eu acho que vai na mesma linha, da Rose Liston, de Costa Rica, que é aqui no Mato Grosso do Sul. A aprendizagem é algo constante, mas temos que ter certeza de que as ferramentas realmente estão nos auxiliando. Até que ponto a aprendizagem por meio das tecnologias auxilia um professor, sendo que ele necessita, como o senhor pontuou, ele deve se preparar. Aí a questão, estão prontos esses professores para trabalhar com essas ferramentas? Eu acho que essa pergunta ela extrapola um pouco os limites daquelas outras duas, se o senhor quiser começar por ela, né, para a gente ter uma nova vertente nesse debate. Ok, então muito rapidamente, em relação, sendo assim eu faço ao contrário, se não se importarem, filtrar. Ora bem, o filtro pode ser feito de várias formas. O filtro pode ser automatizando algumas pesquisas, por exemplo no Google, e filtrando efetivamente essas pesquisas. Eu faço-vos um desafio, que é, muitos de vós têm conta do Gmail. E, normalmente, quando a pessoa entra no Gmail, fica logada no Gmail e faz a pesquisa no Google. Experimentem fazer uma pesquisa sem estar logado no Gmail para verem a diferença entre aquilo que Google, vai sabendo que nós vamos pesquisando e como se não soubesse quem nós éramos. E vão
perceber as diferenças entre uma pesquisa muito mais personalizada do Google, já usando o Gmail, ou uma pesquisa onde o Google não sabe quem nós somos. Isto porquê? Porque ele vai percebendo as nossas pesquisas habituais e vai indicando, por ordem de prioridade, aquelas que são as mais importantes. É uma forma, por exemplo, de filtrar a informação. Em relação a... outra coisa, em relação à filtragem. É muito importante, nos tempos que correm, termos a capacidade de confiar nas pessoas em rede. Esse é um dos grandes desafios. É escolher as pessoas em quem confiamos e que partilham algo que nos interessa. Esse se calhar tem sido a minha mais-valia. Tem havido pessoas que sistematicamente vão seguindo aquilo que eu faço porque lhes interessa aquilo que eu partilho e porque confiam naquilo que eu faço. E esse é o grande desafio que os educadores têm nos próximos tempos, obviamente em vários níveis, onde eles se vão encontrando, mas saberem e confiarem na pessoa que vão seguindo, seja no Twitter, seja no Facebook, nas várias redes sociais, nos vários grupos de pesquisa e partilha. Esse é que é o caminho, é confiar naquela pessoa, mesmo sem nunca a ter conhecido. É uma forma de filtrar a informação, porque não somos nós que a filtramos, é alguém em quem nós confiamos que nos está a filtrar a informação. Em relação ao informal e ao formal, essa é uma questão que é muito discutida aqui na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, que é como é que se transforma esta aprendizagem informal em formal. Já várias pessoas me disseram, Paulo, tu és completamente louco, porque continuas nessa perspectiva do informal e se tiveres que formalizar alguma vez, as pessoas não vão aceitar de alguma forma aquilo que tu fazes. Bem, não é bem assim. Porque, felizmente, já vai havendo universidades, vai havendo escolas, vai havendo empresas que estão a valorizar cada vez mais o percurso que nós vamos fazendo em rede, que nós vamos construindo em rede. Aquela chamada, ou que alguém chamou de pegada digital. A pegada digital é cada vez mais importante para nós próprios irmos construindo o nosso perfil em rede. A pegada digital, obviamente, vai ficando tudo registado aquilo que vamos fazendo em rede e imaginem que isso pode servir para procurar emprego, para se candidatarem a uma universidade. Esse é que tem que ser o caminho, efetivamente, porque quer queiramos, quer não, quer estas coisas nos custem um bocadinho, tem a ver com o controle que a Google faz sobre nós, que a Microsoft faz sobre nós, que todas essas empresas fazem. É verdade. A questão, temos é que aproveitar isso também em nosso proveito, que o Facebook também faz. Temos que aproveitar isso e dizer, estão a ver, isto é o que eu faço em rede, em contexto profissional. E, portanto, é preciso construir essa pegada sem deixar muita margem para dúvida quando for preciso usar em contextos formais. Eu sei que isto se calhar ainda vai demorar algum tempo, mas a verdade é que cada vez mais isso terá que acontecer. Eu, ou outra pessoa qualquer, vai a uma universidade, leva o seu currículo, leva a sua pegada digital e diz, eu sou esta pessoa em rede, quero-me candidatar a um mestrado, por exemplo. Não tenho licenciatura, não tenho mais nada, mas aquilo que eu já produzi em rede, não é? Vejam lá o que é que isto vale. E se calhar há pessoas que são surpreendentes na utilização informal, não só das tecnologias, mas daquilo que partilham em rede, dos recursos e daquilo que, por exemplo, escrevem. Há gente extraordinária a escrever em blogs, com matérias já que começam a ser altamente científicas, que partilham muito material, efetivamente, em rede, e o caminho, obviamente, vai ter que ser esse. A questão do professor e das competências tecnológicas. Pois esse é realmente um dos problemas. E é talvez aquilo que eu considero que é a grande responsabilidade
do Estado, dos governos, das secretarias de educação, efetivamente, essas competências tecnológicas em muitas pessoas, porque depois existem várias gradações de competência tecnológica, não é? Mas as mais básicas têm que ser, obviamente, o próprio Estado ter a capacidade para dar a essas pessoas. A partir dali, provavelmente as pessoas já têm ferramentas e mecanismos para elas próprias ir à procura. Porque não basta depois estar à espera que o próprio governo ou que as universidades ou que as escolas nos possibilitem que isso aconteça. Temos que ser nós a ir à procura. Numa primeira fase, sim, concordo com isso, que a responsabilidade é governamental do Estado. A partir daí é a responsabilidade também do próprio. E, obviamente, vamos voltar à questão anterior que foi colocada da informalidade, não é? Muito daquilo que nós teremos que desenvolver em termos de competências tecnológicas, de competências digitais, vai ter que ser cada vez mais em contexto informal. Também me vão dizer, eu também sei, não há tempo. Pois não. O tempo que muitos dos professores passam na escola é muito complicado para depois ainda conseguirem aprender em rede. É verdade. Mas penso que quem quer investir, quem quer melhorar efetivamente essas competências, vai sempre arranjando um pouquinho de tempo para aprender. Nós já estamos com o tempo quase esgotado, mas recebi agora aqui um questionamento da professora Estela Piconês, da Universidade de São Paulo. Diz ela: gostaria que o senhor refletisse sobre a relevância de se conhecer os conteúdos tecnológicos presentes nos softwares e ou aplicativos digitais e sobre suas intencionalidades educativas, no caso do uso da educação escolar. Talvez haja algumas designações que eu não consiga corresponder em Portugal e não percebi muito bem a questão. Ela fala sobre o conteúdo tecnológico. Bom, ela usou a expressão conteúdo tecnológico. Eu já pensaria que, como não existe meio ideologicamente neutro, né, eu já falaria também em conteúdo ideológico, né, dos conteúdos, né? Mas não sei se é isso que a professora está inquirindo aqui, né? De qualquer forma, eu posso também encaminhar essa questão e as outras demais, né, para o senhor, para uma futura resposta. Temos também questões aqui, deixa-me ver. Sim, Luciana Perdigão, muito obrigado pelo dia e pelas ideias novas que o GTED nos proporcionou. Ele está de parabéns. Tem mais elogio, tem mais um outro aqui. Essa palestra mostra uma autogestão do conhecimento e nos abre um futuro diferente de simplesmente transpor o ensino presencial para o AVA. Excelente, abre a nossa mente. Parabéns e obrigado, professor. Foi a Fernanda Gouveia, lá de Belo Horizonte. Professor, então, gostaria que o senhor tomasse para si os últimos minutos e fizesse suas considerações e dizer também que foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Bem, obviamente para agradecer ao GTED, como eu disse inicialmente, às pessoas que eu conheço melhor no GTED, à Cristina e à Maísa, por me terem proporcionado sempre esta aprendizagem, porque é muito interessante também. Eu gosto muito de interagir convosco aí no Brasil, porque a perspectiva é um bocadinho diferente da que nós estamos habituados e, portanto, há sempre coisas novas que vão surgindo. Esta, por exemplo, que eu pedi para repetir do conteúdo tecnológico, eu tenho que pensar também um bocadinho o que é isto, o conteúdo tecnológico, ou se é outro termo que nós não conseguimos lá chegar. E, portanto, a última mensagem que eu gostaria de deixar àquelas pessoas que nunca pensaram nesta questão do PLE, do Personal Learning Environment, ambiente pessoal de aprendizagem, é que pensem um bocadinho nisso. E depois, numa segunda fase,
arrisquem a utilização de algumas ferramentas destas. Comecem em contextos informais. Por exemplo, aos professores, aos educadores, comecem em contextos informais. Não arrisquem isto numa sala de aulas virtual, formal, com os seus alunos. Se não se sentem confortável fora do Moodle, não arrisquem isto num contexto formal, porque as coisas podem não correr muito bem. Arrisquem isto, provavelmente, num contexto informal, ou seja, não há obrigatoriedade dos alunos lá irem, há simplesmente um teste pode ser feito com alguns alunos, mas sempre com este conceito de que é informal, mas acima de tudo, arrisquem essa utilização, depois arrisquem vir para a rede, para os ambientes onde se possam sentir mais à vontade, para o Facebook, para o Twitter, para as comunidades do Ning como a do GTED, e tentar perceber o que é que se faz na rede neste momento. Porque uma das grandes aprendizagens hoje é perceber como é que se faz estando em rede. Se percebermos como é que fazemos estando em rede, acho que é um bom caminho para conseguir usar isso com os seus alunos em contexto formal. E mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós aqui agradecemos ao professor Paulo Simões, direto de Portugal. Este webinar é realizado pelo Grupo de Pesquisa e Estudos em Tecnologia Educacional e Educação à Distância, o GTED, do Programa de Pós-Graduação em Educação, níveis mestrado e doutorado da Universidade Católica Dom Bosco, e tem o apoio da UCDB Virtual. Eu gostaria de agradecer, Paulo, foi muito rica a sua fala. E a gente percebe o gancho das falas, né, as conexões, e gostaria de enfatizar que é uma questão de um desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem, né, que eu acho que isso tem que vir desde a infância. Então não é um problema do professor, né, mas é um problema da questão de desenvolver uma cultura de aprendizagem autônoma, de uma aprendizagem colaborativa e utilizando todas essas potencialidades que essas ferramentas nos permitem, né? Então, muito obrigado, eu acho que vai ao encontro do que a gente vem discutindo e, novamente, não temos respostas prontas, né? E o bacana é isso. A gente está repensando, reconstruindo as concepções que a gente vem, que estão arraigadas, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente avança na produção do conhecimento e na melhoria das nossas vidas, que eu acho que é isso que nós estamos buscando, né? Muito obrigado, Paulo, e a gente continua as nossas trocas aí, tá bom? Com certeza. Nós vamos agora dar um intervalo, nós vamos ter a palestra, a próxima é da professora Alexandra Okada, e a Patrícia entra aí no ar daqui a pouquinho. Olá, professora Cris, eu já estou aqui no ar, queria agradecer e mandar um abraço especial para o nosso querido amigo e GTediano também, Paulo Simões, também sócio, né, vou brincar assim, né, professora Tânia, sócio do João Matar, agora no primeiro MOOC em língua portuguesa, e também afiliado da professora Maísa, como ele mesmo diz, viu, gente? Ele tem um carinho muito especial pelo Brasil e pelas pessoas aqui, a gente também igualmente, viu, Paulo, por você. Bem, agora eu vou conversar com a professora Tânia Filil, ela que é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, mestranda em Educação pela UCDB, e ela tem uma pesquisa muito interessante, que é a pesquisa da prática docente mediada pela tecnologia na educação especial. Ela já vai falar a respeito dessa pesquisa, mas antes ela vai falar para a gente, vai confessar aqui qual o melhor, o que ela acha, né? Qual o melhor personal learning environment, né, professor? Qual que você mais usa? Bom, há vários, né? Mas o principal está sendo o GTED, o Face, o Twitter e o Ning. E o GTED também está tanto no Face, como no Twitter, como no Ning. Professora, fala pra gente a respeito da sua pesquisa, a pesquisa que você vem desenvolvendo aqui em parceria com o GTED. Bom, essa pesquisa, ela tem um olhar como que esse professor utiliza, né, faz a utilização da tecnologia, media esse processo na educação especial com alunos
deficientes. Como que a tecnologia ajuda, media, faz essa ligação, né? E que esses alunos precisam dessa interação com a tecnologia até para eles poderem se manifestar, porque os alunos da educação especial ou os alunos deficientes muitas vezes não têm a comunicação, a fala, né? E a tecnologia vai auxiliar e auxilia nesse convívio, nessa troca. Professora, como é que você descobriu o GTED? Eu comecei a participar do GTED a partir do momento que eu entrei no curso de mestrado da UCDB, e como a minha pesquisa é em cima da tecnologia, juntamente com a prática desse professor, o GTED é o grupo de pesquisa que investiga tanto a prática como a formação e o uso das tecnologias. Professora, sobre o webinar, nós sabemos que é a segunda edição que você participa, né? Como que você vê, qual que é a semelhança, o que melhorou, como é que foi isso? Nossa, há um crescimento muito grande, né? Em números de participantes, na questão da organização, né? O primeiro geralmente é mais tenso, né? O segundo já está mais tranquilo, mais calmo. Nós estamos vendo pelos professores, né? Essa discussão fica mais, como eu vou dizer, mais tranquila mesmo, né? Porque é uma troca e você vê uma ligação de uma fala para outra fala. E isso é bem visto que eu estou nos bastidores, né? É o lugar mais interessante para nós ficarmos. Vamos dar um tchauzinho para os bastidores. O pessoal que está na sala, professor Jefferson, Rose. Professora Blanca, Aninha, o Alan, né? Nós estamos nos bastidores. E os bastidores, ele começa a produzir essa fala desses palestrantes, né? Diretamente com aqueles que estão nessa interligação, vamos dizer assim, que são os participantes. Eu queria mandar um abraço também para minha filha Vitória, também, que está aqui prestigiando aqui, está na sala também junto. E olha, dizer, viu, professora Tânia, que eu fiquei sabendo que o professor Jefferson Pistori está do outro lado, ele falou assim, vai colocar câmeras na próxima edição do webinar, câmeras também nos bastidores, viu? Vai ficar que nem o Big Brother, mas todo mundo vai ficar sabendo o que acontece. Isso tem um lado bom e um lado não tão bom, né? Olha, eu gostaria de agradecer a você, Patrícia, pela essa sua desenvoltura, né? Eu falei que você está tão à vontade aqui, que está parecendo que você está na sua sala de jantar, né? É que vocês me deixam à vontade. Ai, que bom! Professora Tânia, muito obrigada, viu, pela participação e também pelo seu trabalho e pelas pesquisas que vem desenvolvendo, que são tão relevantes na educação. Obrigada. Eu que agradeço, né? Esse obrigado é para você e é para o grupo todo, que o grupo é o lugar onde nós fortalecemos as nossas pesquisas. Bom, eu tenho um carinho muito especial porque o GTED me recebeu de braços abertos. Viu? Que bom, você é sempre bem-vinda. Obrigada, professora Tânia. E agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós temos a Alexandra falando sobre o REA, Recursos Educacionais Abertos. Até já!